Está apresentada a primeira edição do Volver, iniciativa de âmbito cultural que se irá estender até dezembro e que nasce de uma parceria entre os municípios do Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Estão em causa, durante esta programação, 84 atividades, das quais 28 ligadas à música, 15 na área da dança, 13 de arte urbana, 10 de cinema, 8 na área do teatro, 6 exposições e 4 conferências, sendo que deste lote, mais de metade irá decorrer ao ar livre e em património classificado. Todas estas atividades terão acesso gratuito. O objetivo da organização centra-se em chegar a cerca de 14 mil pessoas. A Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, foi palco para esta apresentação. Registro para o conjunto de intervenções, a começar por Elvira Sequeira, vereadora da autarquia torrejana, que abriu as portas ao Volver. Este resulta de uma vontade de todos no apoio à atividade cultural, que é aquilo que acaba por mover as pessoas. Com a proposta do Governo para iniciarmos uma atividade que depois passou a ser designada de Programação Cultural em Rede, idealizámos o projeto Volver. E Volver porquê? Porque nos quisemos envolver também com os nossos vizinhos, Entroncamento e Barquinha, porque, como sabem e sabemos todos, já fomos um território apenas, outrora. Quando tivemos que pensar num tema que fosse comum, a história mostrou-nos que temos castelos. Castelos em Torres Novas, castelos em Vila Nova da Barquinha. A história mostrou-nos que temos também quartéis, quer em Tancos, com a base aérea, o Regimento de Manutenção Militar no Entroncamento, a Escola Prática de Cavalaria em Torres Novas e hoje, presentemente, a Escola Mãe da Polícia, a Escola Prática de Polícia. E o que nos liga? A ferrovia. Assim começou o Volver. Uma ideia que surge com um termo militar, mas que significa voltar a ver. E, para isso, juntámo-nos para um convite. Que convite é este? Um convite a todos aqueles que passaram por este território para que voltassem aqui e pudessem recordar em pleno Médio Tejo aqueles espaços por onde todos terão passado, aqueles que tiveram e fizeram a sua formação militar em cada um destes quartéis ou na Escola Prática de Polícia, e caracterizando este espaço que é comum aos 3 municípios, estamos em pleno Médio Tejo e num eixo de 15 km temos cerca de 65 mil residentes, diversos equipamentos sociais, desportivos, culturais e acabamos por formar aqui também uma urbe regional muito importante e com alguma expressão até no próprio Médio Tejo, só nestes metros quadrados que aqui temos entre estes 3 municípios. Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha têm uma história em comum. Essa história em comum, como já perceberam, constitui-se já pelo próprio território que, em tempos, foi apenas um. Torres Novas tendia-se até ao Entroncamento, que tinha outro nome, não é? Outro topónimo. Passou a ser Entroncamento, penso que em 1943, menos, mais cedo. Terá tempo para falar disso, Sr. Presidente? Foi a criação da freguesia, já antes era o lugar do entroncamento. O lugar do entroncamento e a Barquinha, que também, uma pequena parte desse território também faria parte deste, que era o de Torres Novas. E o que é que nós pretendemos então construir em conjunto com os nossos vizinhos? Com vizinhos que já foram também parte de nós, vizinhos que são como que irmãos, como que família, somos uma grande família e que continua a trabalhar em conjunto e neste projeto apresentamos aqui uma forma também de continuarmos vizinhos, mas envolvidos num projeto que é comum. Para muitos milhares de portugueses, em determinada época da sua vida,
fomos o espaço de residência temporária. Porquê? Porque vinham aqui fazer a sua formação militar e ainda hoje fazem a sua formação militar e policial, que marcou sempre, para sempre, as vidas destas pessoas. Ainda hoje, por onde quer que passemos, se formos a um qualquer, não é, meu Presidente, se formos a um qualquer território, por aí acima ou por aí abaixo, se encontrarmos um polícia e lhe dissermos que somos de Torres Novas, é claro que todos eles por aqui passaram. Ao acolher e interligar pessoas e culturas provenientes de todos os pontos do país, somos também um território de encontro e também, potencialmente, para nos abrirmos a todos eles, àquilo que é diferente e, principalmente, para esclarecermos ou para mostrarmos estas características que acabam por nos unir a todos. Isto é o Volver. E porquê chamarmos Volver a este projeto? Porque quisemos encontrar um tema que fosse comum e ao procurarmos, eu lembrei-me do termo Volver, assim por acaso, e pareceu bem aos nossos técnicos, olha, não é mau, mas o termo tinha outro significado, porque depois acabámos por dizer que o voltar a ver se podia constituir a partir da palavra, do termo volver. VOL, voltar e ver. É o que significa o projeto. Vamos voltar a ver, revisitar um território que é o nosso e que acaba por interligar todos estes que aqui estão presentes hoje e interligar todos aqueles que estando fora, por aqui passaram e todos aqueles que nos quiserem visitar decididamente também. Temos aqui também presente a Liga dos Combatentes de Torres Novas, a quem solicitamos a gentileza, depois de transmitir a todos aqueles que são os da Liga dos Combatentes de todo o país, a ideia de que neste território podem voltar e aqui podem também recordar momentos bem passados, certamente, de camaradagem, de crescimento, porque também fez parte da sua formação, aqui em Torres Novas, em Troncamento e Vila Nova da Barquinha. Seguiu-se Marina Honório, vereador da Cultura na Câmara de Vila Nova da Barquinha, que destacou as parcerias como fundamentais para o desenvolvimento. De facto, as parcerias territoriais são fatores de desenvolvimento das regiões. Sendo esta parceria uma de base cultural, é uma aposta firme dos 3 municípios que visa a promoção da cultura de forma integrada, uma afirmação da capacidade dos municípios de trabalharem em parceria. Eu acho que este é um dos aspectos principais e que muito tem sido trabalhado a nível intermunicipal também, mas aqui neste caso 3 municípios a trabalharem em conjunto, a aprenderem em conjunto e a partilharem conhecimento em conjunto, acho que de facto é algo muito importante e de louvar. E 3 municípios que têm uma interligação territorial e já uma proximidade e um carinho muito próximo entre todos e de facto é muito bom trabalhar nesta parceria. Importa realçar neste âmbito também, como a vereadora Elvira já referiu, a importância das entidades militares nos territórios, por todos estes 3 territórios, com enfoque em Vila Nova da Barquinha para a AES Base Aérea número 3, atualmente com a presença da Brigada de Reação Rápida, do Regimento de Engenharia número 1 e do Regimento de Paraquedistas. São estruturas que estão intimamente associadas aos territórios e que nos permitem criar um desenvolvimento integrado de base territorial. Desde sempre as instituições militares tiveram um papel fulcral no território, de referir o papel de relevo, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Guerra Colonial Portuguesa, pois a instrução das tropas era realizada em tanques. E de facto não nos podemos esquecer do passado, como tantas vezes o nosso Presidente Freire diz, temos que olhar o passado para conseguirmos projetar um futuro, e um futuro em conjunto que envolva todas as comunidades e que nos sentimos integrados nessa comunidade e como pertencendo a algo.
Muito têm contribuído todas estas instituições para a fixação de população no território e o seu desenvolvimento. Com esta candidatura, visa-se convidar todos e todas a nos visitarem e a fruírem momentos culturais, mas também convidar os militares a revisitarem os territórios e a verem como contribuíram para o desenvolvimento dos mesmos. Nos espetáculos de Vila Nova da Barquinha, demos enfoque especial à participação das comunidades locais, envolvendo-as e motivando-as neste período difícil que todos atravessámos com a pandemia. As nossas associações estiveram paradas, as nossas associações estão desmotivadas neste momento com toda esta situação, tal e qual como a população em geral, e importa aqui dar-lhes a mão, puxá-los até nós e puxá-los até aos palcos novamente. E foi isso que fizemos nesta candidatura, trazendo todas as associações culturais para virem novamente aos palcos e abraçarem este projeto com toda a segurança necessária, mas que eles possam mostrar a sua arte. Fica aqui então o convite, tal e qual como vai ser apresentado por todos os presentes, para revisitarem este território e, em segurança, podemos percorrer este caminho, envolvendo-nos no projeto e envolvendo aos territórios. Tília Nunes, vereadora na Câmara do Entroncamento, responsável pela cultura e turismo naquele município, disse esperar que toda a comunidade envolvida possa beneficiar com esta atividade. Envolver, como já foi dito pela vereadora Elvira, é muito voltar a ver. E quando nós voltamos a ver, não vemos só com os olhos, vemos com o coração, vemos com a emoção. E este projeto tem um bocadinho isso. É trazer quem já passou pelo nosso território, que venha novamente, para quem vive no nosso território esteja integrado e possa usufruir deste programa cultural. No caso do entroncamento, e eu vou falar especialmente no entroncamento, o que é que nós temos no entroncamento e que é o nosso ponto fulcral? Os militares, mas também a ferrovia. Não é por acaso que as instituições militares no Médio Tejo estão ao longo da linha do comboio, porque é a linha do comboio que faz a ligação entre os territórios e entre essas entidades. E sendo a ferrovia aqui um ponto importantíssimo e primordial, não podemos deixar de ter o destaque no nosso Museu Nacional Ferroviário. Grande parte do nosso projeto foi pensado e articulado entre estas duas entidades. Por um lado, a entidade militar e os militares, e por outro lado, o nosso museu e a nossa ferrovia. E essa ligação fortíssima que existe entre estas duas entidades, que no fundo é o mote para todo o projeto cultural, é a rede e, neste caso, a articulação com os 3 municípios. Estes 3 concelhos, a forma como construíram o projeto, que eu penso que vai ser um projeto grandioso, que vai congregar pessoas, mas acima de tudo congregar vontades, congregar conhecimento, congregar usufruição de cultura e, ao mesmo tempo, incluir as associações do nosso território e os artistas dos 3 concelhos. É engraçado, e eu aqui faço esse destaque, porque é um grupo e um dos programas, que são os Almanda, tem realmente congregou o próprio projeto artistas da região e dos 3 municípios. Convidamos a comunicação social a divulgar, e um agradecimento também especial para eles por estarem aqui, mas também a envolver e a divulgar este projeto que possa trazer para uma mais-valia para os nossos territórios, mas acima de tudo também para quem nos visita e quem esteve já no território e que possa voltar a ver o território e as instituições que, apesar
muitas vezes a saudade e até a recordação já ser um bocadinho menos viva, venham revivar essa memória que estamos cá para receber e, acima de tudo, para os acompanhar. Foi depois a vez dos presidentes, a começar por Fernando Freire, de Vila Nova da Barquinha, que recordou as suas ligações a um passado militar. De facto, este é um tema que me é caro, porque eu não fiz o volver, eu fiquei. Eu fiz sentido. De facto, desci pelo Rio do Espírito Santo, o chamado vulgo César, desde a Beira Baixa, e por aqui aterrei. Aterrei porque sou da Força Aérea, militar reformado, e por aqui fiquei. Mas, de facto, ouvindo aqui as palavras, repristinando e passando ao século XIX, é importante ver até que ponto esta região foi estratégica, quer pelas invasões francesas, por aqui passou uma cena, temos aí várias histórias em breve para contar, nomeadamente as guerrilhas da nossa região, quer depois em 1863, após aquilo que a Tília falou, nomeadamente o eixo estruturante da ferrovia, com a criação da Escola de Pontoneiros, depois Escola Prática de Engenharia, atual Regimento de Engenharia. Mas também ao lado, na sequência também das condições ideais, nomeadamente as massas de água que circulam todo este território, se instalou objetivamente as tropas paraquedistas, que fizeram 60 anos há 2 anos, e onde temos também, não um 13 de maio, mas um 23 de maio, assistir àqueles milhares de pessoas, àquele convívio, àquela partilha de pessoas que voltaram, que vêm de todo o território nacional, no fundo, vivificar a sua boina e a sua vida militar, para um mero espectador, de facto, é um privilégio assistir àquela partilha e àquela comunhão e unidade, de facto, entre as pessoas. Mas também, como disse a vereadora, tivemos aqui a escola de cavalaria, tivemos também no entroncamento a escola de serviço material, e temos ainda também em tanques, para além das paraquedistas, a Brigada de Reação Rápida e depois a Força Aérea. Eu, normalmente, faço sempre uma festa todos os anos, porque faço parte da comissão organizadora dos ex-militares da Força Aérea todos os anos. Fazemos um encontro, mais o Coronel Aires Marques, daqui de Torres Novas também, atual chefe de recrutamento, e temos sempre o grato privilégio de fazer vivificar aquela unidade, porque nos diz muito, foi ali que tirámos a recruta, foi ali que vivemos e sentimos a nossa vida. Mas não queria falar muito, porque esta é uma questão, para mim, de ser uma maneira cara, porque vivo a coisa militar também, e de facto é muito importante esta união dos territórios, Torres Novas, Entroncamento e Barquinha, zonas objetivamente com 65 mil pessoas, como disse a vereadora, de facto de muita população, mas o importante de facto é chamá-los cá, sentir o nosso território, vivificar aquilo que viveram, nomeadamente nos tempos da recruta, e esta comunhão, esta partilha, esta humanidade, que às vezes é na dor e no esforço, como se passa nomeadamente nos militares, que se possa também, no fundo, passar esta mensagem de sermos solidários uns com os outros no nosso dia-a-dia, nos tempos de pandemia, e que importa, de facto, relevar e cada vez mais lutar para que ultrapassarmos todos juntos este momento menos bom que vivemos, mas que certamente agora, com a nova abertura e com a nossa fé, vamos, de facto, sentir o território, viver o território e trazer os amigos. Venham visitar-nos, porque de facto somos bonitos, temos muito para mostrar e também temos muito para animar. Por sua vez, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, começou também ele por recordar o passado militar do Concelho e da região, passado esse que agora ganha ênfase com este programa cultural. Nesta região tem-se concentrou-se no passado um conjunto de unidades militares, pelas razões que aqui já foram referidas pelos colegas que anteriormente referiram, se pronunciaram, pela localização, pela facilidade de acessos, e será bom que nós mantenhamos esta expectativa, esta perspectiva de no futuro
voltarmos a ter não uma diminuição da importância dos contingentes militares, mas um reforço, porque de facto a excelente localização face ao território nacional, as excelentes condições de acesso, ferroviárias, rodoviárias, e esperemos que no futuro até por via aérea, que seja melhorada, faz da nossa região uma região estratégica para a relocalização, para o reforço das estruturas militares na nossa região. E, portanto, esta iniciativa, dou os parabéns pela inteligência associada a esta iniciativa, porque casa, de facto, aspectos que são fundamentais da nossa história, mas que são aspectos que são, a meu ver, também poderão ser estratégicos no futuro. E devemos trabalhar nesse sentido. O Volver foi aqui referido que é um programa de voltar a ver, mas também é um programa para os que estão cá. É uma iniciativa conjunta feliz destes 3 municípios que estamos a desenvolver uma programação que se vai desenrolar entre maio de 20 a agosto de 21, que já deslizou um pouco em resultado da pandemia. Esperemos que não tenha que deslizar mais. É sinal que, de facto, estamos a começar a entrar nas nossas vidas normais. Mas é, sobretudo, um programa muito variado, com várias artes, que decorrerão nestes 3 concelhos e que será um momento não só para quem nos quiser voltar a ver, nos visitar, e que são bem-vindos, mas para que todos os que estão aqui possam também usufruir desta programação, que eu penso que é uma programação muito interessante, e também, como disse a vereadora Elvira, com uma presença forte de grupos locais, também para dar voz a esses grupos locais, que não vão limitar-se a atuar no seu concelho, vão atuar nos 3 concelhos, vão, de alguma forma, atuar na região. Já agora, nós somos até mais que 65 mil, os 3 concelhos, mas se pensarmos numa outra dimensão, se fizermos um exercício muito simples, fizermos uma circunferência com um raio, podem escolher o entroncamento, botequim, para não ser... com o raio no botequim, por exemplo, é um exercício fácil de fazer. Nós se fizermos um raio de 30 km, temos uma população de 500 mil habitantes, superior a 500 mil habitantes. E hoje, com as facilidades de deslocação que existem, desde a ferrovia, desde das autoestradas, 30 km é como viver na Grande Lisboa e deslocar-se ao centro de Lisboa para ir ver um espetáculo ou para ir a um serviço qualquer. E, portanto, este programa, a meu ver, tem também esse grande mérito. É poder ser um pontapé de saída para nós começarmos cada vez mais a trabalhar como região, a pensar como região, não apenas para os 105 mil habitantes que compõem a população destes 3 municípios, mas para os 100 ou 200 ou 300 mil habitantes, ou 500 mil, neste raio que eu estou a referir. Por isso, uma vez mais, parabéns e foi uma iniciativa não só das áreas da cultura, mas das 3 vereadoras aqui presentes, a vereadora Tília, a vereadora Elvira e a vereadora Marina. Obviamente que nós fomos acompanhando e fomos, às vezes, dando algumas sugestões, mas é uma iniciativa vossa, queria dar-vos os parabéns e estou certo que vai ser um sucesso. A fechar a sessão, registro para as palavras de Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, que, para não fugir à regra, também estabeleceu uma ligação ao passado militar. O Volver, para mim, tem um sentido muito, muito especial. Eu acho que, enquanto for vivo, nunca esqueceria, mesmo que não houvesse iniciativa nenhuma ligada à questão militar, era impossível eu esquecer-me, porque eu nasci aqui em Torres Novas, na Rua Miguel Arnide, tinha 5 anos quando saiu aqui a Escola Prática de Cavalaria, ela começou em Vila Viçosa, foi a primeira, e depois veio para Torres Novas e teve aqui 60 anos. E aqui desenvolveu vários negócios, havia os correios, havia os ferradores, havia tudo o que, em termos de necessidades militares,
praticamente era tudo aqui arranjado, criado, também como alfaiates especializados nas fardas, etc, etc. E habituei-me desde miúdo a passar por Rua Alexandre Herculano e a encontrar lojas e artesãos a esse nível, e há muitas ruas de Torres Novas e Ruelas que têm ainda, historicamente, a parte militar. E já nessa altura, em Bergoleiro, como costuma dizer, o entroncamento era uma referência de muitos militares e a barquinha, através de tanques, a mesma coisa. Habituei-me, quando apareceram, como tenho mais de 60 anos, muito mais, a ver os primeiros paraquedistas, alguns vizinhos meus, porque isto envolver, naquela altura já havia o envolver, mas era por que motivo? Também havia aqui miúdas muito giras e eles andavam aqui na sua formação militar e muitos ficaram por aqui, e no entroncamento, e na barquinha, e gente do norte, e gente das ilhas, e isso também é extremamente importante a nível social e da história de Portugal, obviamente. Depois, não fui ao ultramar, mas fui para muito perto, ali, seguindo o mesmo caminho, mas fiquei em Santa Margarida. Fui no quartel-general de Santa Margarida, não me quiseram dar uma metralhadora, deram-me uma esferográfica, mas eu fiz o tudo para colaborar nos momentos mais difíceis da vida nacional. Também já tinha havido contributos da parte da minha família, com 2 irmãos, um em Angola e outro em Moçambique, e eu pensei, bem, eu vou parar à Guiné, que naquela altura ninguém queria, era sempre, punham sempre no fim da lista a Guiné, ainda lá vou parar. Mas não, pronto, fiquei ali no QG 3ª Divisão, não percebia nada do que era a 3ª Divisão, nem a Brigada NATO, mas habituei-me a ver chegar uns homens com uma farda estranha e com uma boina muito grande, que vinham da Escócia, outros que vinham sei lá de onde, que nos tratavam muito bem, porque o quartel-general tinha 20 ou 30 elementos e deixavam sempre uma coisa espetacularmente boa para quem lá estava jovem a servir no serviço militar. É que preparavam-lhes sempre uns lanches brutais, eles já estavam tão fartos deles que se iam embora, e então eram 20 ou 30 que estavam naquele quartel que tiravam partido disso. Mas isto é um pequeno à parte para pôr também. Isto já é um movimento de alegria, até e culturalmente alegre, pelo que iremos assistir nos 3 concelhos, mas, sobretudo, e pegando nas palavras do Jorge, do Presidente Jorge, eu ia para dizer uma coisa que ele disse, vou só complementá-la, é que não podemos desistir da zona territorial que ocupamos, do papel que teve e poderão ter as Forças Armadas, assim como a Escola de Polícia, que foi uma bênção que veio para Torres Novas e que se pretende ainda desenvolver mais, mas quer o entroncamento, quer a barquinha, e valorizando, portanto, tanques através da sua pista, que nós tanto temos lutado através da comunidade intermunicipal e não só, e sobretudo o Fernando Freire, por motivos óbvios, achamos todos que será um erro histórico a nível nacional se superiormente não reconhecerem a importância deste território. Não se tem falado muito do polígono de tanque, mas antes era uma frase que circulava por todo lado. O polígono de tanques era a força, era a consistência, a defesa militar concentrada nesta zona. A Escola Prática de Cavalaria vinha a aprender, quando foi a comemoração do centenário da Escola Prática de Cavalaria, já não há escolas práticas, como sabem, e o Presidente da Câmara de Torres Novas, tive essa honra, fui convidado para ir a Vila Viçosa. Foi lá o dia da arma da Cavalaria, e estava num pequeno hotel, lá no Largo do Paço, e apercebi-me que estava um senhor com muita dificuldade em tirar uma simples bica de uma máquina que estava no hotel para, ao tomar o pequeno almoço, todos nos servirmos. Eu achei que devia ajudar o senhor e ajudei-o, um senhor já com alguma idade, e depois metemos conversa, mas ficou por ali. Quando fomos para as cerimónias, eu fiquei ao lado dele e vim a descobrir que
que ele tinha sido o general que tinha tratado da mudança de Torres Novas para Santarém, da Escola Prática de Cavalaria. E perguntei-lhe porquê é que tinha mudado, portanto, há 60 anos aqui, depois foi para Santarém, depois foi para Abrantes, e nunca mais foi a mesma coisa. Que me perdoe Santarém, que me perdoe Abrantes, mas penso que perdeu a característica militar que teve aqui. E então ele disse-me, sabe, e agora vou parar novamente à conversa do Jorge Faria, é que era para ficarem mais perto de Lisboa. Hoje está tudo perto de Lisboa. Hoje nem isso já pode servir de justificação para não se valorizar, antes pelo contrário, o nosso território em termos militares. A verdadeira Elvira ainda há pouco disse que, a nível da polícia, por exemplo, e é verdade, ainda há pouco tempo tive essa experiência, quando foi das 7 Maravilhas, Torres Novas também concorreu, foi finalista, e eu fui a Bragança. O carro tinha que avariar mesmo à porta do castelo. E estavam lá uma dúzia de polícias e vieram todos ajudar, todos a perceberem muito mais do que eu de mecânico. Olha lá, abra aí o capô, olha, não sei o quê. E foi um espetáculo. Eu agradeci imenso. Aí disseram-me, venha daqui a uma hora que isto está tudo, que o carro fica porreiro. E assim foi. E quando eu lhe estava a agradecer, 2 ou 3 deles disseram assim, Presidente, a gente conhece-o bem, a gente vai à formação lá à escola da polícia, gostamos de Torres Novas, vamos lá com muita frequência. Isto, num mundo um mundo ciberal, um mundo de internet, um mundo não sei o quê, por amor de Deus, isso é tão bom sentir que o nosso território também contribui para saírem daqui verdadeiros embaixadores a defenderem a Barquinha, a defenderem o entroncamento, a defenderem Torres Novas e a gostarem de vir cá. E agora tem esta oportunidade, certamente tenho a certeza, vai ser muito badalada e quero acreditar, os tempos estão um bocadinho mais aliviados em termos de pandemia e que venham muitos e que venham sempre, porque a história de vida de cada um passa e para muitos milhares, passou também pelo nosso território e tenho a certeza que eles não se sentiram mal aqui. Porque também temos características muito genuínas, o resto do país também terá, mas nós temos é que defender a nossa parte, e aqui está o exemplo de solidariedade entre 3 municípios, já lá vai o tempo que cada município fazia uma conchinha e queria só para si, e agora já queremos, neste caso, para 3 municípios e na comunidade intermunicipal para 13.